Olá, tudo bem? Vamos ter agora uma aula de língua portuguesa. Para começar, pense nesta pergunta: será que é fácil publicar um livro? Na aula anterior, nós vimos algumas crianças que publicaram seus próprios livros. Mas será que é fácil? Vamos pensar, tá bom? E quais são os passos para publicar um livro? Vamos ver no próximo slide. Aqui estamos. Então, vamos fazer uma leitura compartilhada. Lá no livro, na apostila 2, na página 33. Então, nós temos como publicar um livro, tá bom? Quem lê livros não imagina o trabalho que dá publicá-los. Muitas pessoas pensam que após o escritor produzir sua história, ele irá até uma editora e conseguirá publicá-lo rapidinho. Mas, na realidade, o que acontece não é isso, principalmente com os escritores iniciantes, que são aqueles que vão escrever o seu primeiro livro. No módulo anterior, você conheceu a história de 3 crianças que conseguiram publicar seus livros. Na reportagem a seguir, você saberá como outras crianças escritoras conseguiram ter suas histórias publicadas. Será que também foi difícil ter os livros aceitos pela editora? Olha só, né? Então, quando uma pessoa ela quer publicar um livro, existem vários passos a ser seguidos. Desde quando você começa a escrever o livro, até quando você tem que levar esse livro para uma editora, que são as editoras que colocam esse livro no mercado, né? Ou seja, nas livrarias para serem vendidos. Então, tem alguns passos a ser seguidos. E nem sempre são fáceis, mas é possível, tá bom? Vamos lá. Desculpa, vamos lá. Aqui nessa página, na página 34 do livro da apostila de língua portuguesa, na folhinha, lembra o suplemento infantil que nós estudamos? Então, dentro da folhinha de um suplemento infantil que foi publicado no sábado 13 de abril de 2013, ele dá alguns passos das possibilidades para se escrever um livro. Então, olha, conheça 4 caminhos possíveis para escrever, para ter um livro publicado. Ou seja, já ter um livro publicado, pronto para ser vendido, tá bom? Então, vamos lá, vamos acompanhar a leitura, tá bom? Como publicar um livro? Primeiro, tradicional. Você escreve o texto e envia por correio ou por e-mail para editoras, que decidem se vão publicar ou não. Porque pode ser que, às vezes, o tema que você está abordando no seu livro não é aquilo que a editora quer publicar, ou ela acha que, dependendo do assunto que você quer publicar, não é um assunto que vai chamar a atenção dos leitores. Então, ela pode dizer sim ou não. Mas, no mercado, hoje em dia, existem muitas editoras, muitas. E, com certeza, alguma editora, ela pode aceitar um livro que você possa querer escrever, tá bom? Então, você pode me mandar aqui, por correio ou por e-mail. Hoje é muito mais prático o e-mail, né? Que nós já temos o computador em casa, temos a internet, então é muito mais prático mandar por e-mail. Então, olha só, aqui nós temos uma mãozinha aqui, de curtir, né? Que nós usamos nas redes sociais, mas isso quer dizer que positivo, o autor não tem gastos. A editora faz todo o trabalho e coloca o livro para vender. Isso é legal, porque o autor é aquele que escreve o livro. Ele só vai escrever o livro, vai mandar para a editora, e a editora que vai imprimir, que vai fazer a capa do livro, e aí ela vai colocar para vender. Então, tanto o autor, aquele que escreveu o livro, como a editora, só vão começar a ganhar dinheiro depois que esse livro for para a livraria para ser vendido, tá bom? E nessa situação, o autor do livro, ele não tem gasto nenhum, por enquanto, tá bom? Agora aqui, uma mãozinha para baixo, isso quer dizer que é algo negativo, tá? Não é algo muito bom. Vamos ver o que não é bom, tá? É muito difícil ter um livro aprovado. A editora pode nem chegar a avaliá-lo, pode não gostar ou achar que não venderá bem. Foi o que eu comentei com vocês anteriormente. Então, muitas vezes o tema da história que vai ter no livro, a editora acha que não vai vender.
que ela não vai ganhar dinheiro com aquilo, porque as editoras, elas querem ganhar dinheiro com as vendas dos livros, né? E aí, se não é interessante, ela não vai publicar esse livro, tá bom? Então, isso não quer dizer que se escrevermos qualquer história, qualquer livro, qualquer editora já vai sair publicando o nosso livro, tá bom? Isso daqui é o modo tradicional para se publicar um livro. Agora o 2, pagou, publicou. Então tem a opção de você mandar a sua história que você está criando lá, do seu livro, e mandar para a editora, esperar que a editora ela aprove e imprima aquele livro e mande para as livrarias para serem vendidos. E nessa opção é mais difícil da editora aprovar, porque ela só vai aprovar realmente um tema que seja muito interessante, que vai ser muito atrativo para os leitores. Mas tem a opção de pagar para que seu livro seja publicado. Então vamos ver aqui no item 2. Você escreve o texto, ou seja, a história do seu livro, e contrata uma editora para fazer tudo, desde as ilustrações até a impressão. Então você vai pagar para a editora, para ela revisar o seu livro, para ela fazer a ilustração, ou seja, fazer os desenhos que tem que ser feito no livro, fazer a capa, e aí ela vai imprimir e vai colocar lá para vender. Mas isso é uma outra opção, um outro caminho que existe para publicar um livro, que é quando você paga para a editora para ela fazer isso, tá bom? Vamos ver o que é positivo e o que é negativo. Bom, é publicação garantida, não passa por avaliação, você só precisa ter a ideia e o dinheiro. Então, neste caso, o seu livro vai ser publicado, porque você está pagando por isso. Ninguém nem vai avaliar se é um tema relevante, se é um tema que vai chamar a atenção dos leitores, se vai vender. A editora não vai estar preocupada com isso. Como você já vai estar pagando para ela vai publicar o seu livro, tá bom? E aí nós temos algo negativo, vamos ver. O custo pode ser alto. Além disso, você é que terá que distribuí-lo. Então, você tem que pagar bastante dinheiro para a editora poder fazer isso, para poder publicar o seu livro. E quando esse livro estiver pronto, a livraria ela não vai mandar, a editora não vai mandar para as livrarias para esses livros serem vendidos. Ela vai te dar os livros, olha aqui, você pagou pelos seus livros, estão aqui os seus livros, então você que venda. E aí você vai ter que vender os seus livros, tá bom? Eu tenho um amigo que ele escreveu um livro e ele pagou para que o livro dele fosse publicado. Só que quando foi para vender os livros, ele que teve que procurar lugares onde ele poderia vender. Eu conheço mais de uma pessoa. Eles foram oferecendo para os amigos, para os parentes, para poder vender aqueles livros que foi publicado, tá bom? Então, a editora ela só vai fazer o que? Ela vai fazer a ilustração e ela vai fazer a impressão. Agora, vender o livro é por sua conta. Isso daqui é você pagando para que seu livro seja publicado, tá bom? Agora, vamos ver aqui a opção 3, artesanal. Você escreve o texto, cuida das ilustrações e da diagramação, organização de texto e imagem nas páginas. E só contrata uma empresa para imprimir o livro. Então, você faz tudo. Você escreve o texto, você vai fazer a organização de textos e imagens nas páginas. Você que vai montar o seu livro. E aí você só vai contratar uma empresa, ou seja, uma gráfica, para poder imprimir o seu livro, tá bom? Então, o que é positivo? Você pode participar de mais etapas do processo, como buscar o ilustrador e o diagramador, ou até fazer tudo isso sozinho. Então, você pode pedir ajuda para alguém desenhar o seu livro. Não sei se vocês lembram de livros de histórias que nós lemos, que tem o editor, o autor, aquele que escreve, e tem aquele que faz a ilustração. Então, aqui, nós temos um exemplo. O livro Ave Alegria, que é o livro que vocês já devem ter lido, e brevemente nós vamos estar fazendo atividades com esse livro, tá bom? Eu espero que todos tenham lido. Então, aqui, nós temos aqui o nome da autora. Opa, peraí que ficou escuro. Temos aqui o nome da autora, que é a Silva Olof
autor é quem escreveu esse livro. E aqui embaixo, onde está a palavra alegria, tem o nome da ilustradora, que foi quem ilustrou, quem fez os desenhos da capa e os desenhos que tem dentro do livro, tá bom? Que é a Ellen Pestini, tá bom? Então, neste caso aqui, quem publicou esse livro foi a editora Gaia. Então, o que aconteceu? A Silvia Ortoff, eu falei errado aquela hora, é Ortoff, tá bom? A Silvia Ortoff, ela escreveu uma história sobre a Ave Alegria aqui, ela deu o título. Então, o que ela fez? Ela mandou para a editora, e a editora pediu para que a Ellen fizesse a ilustração de acordo com a história. E aí a editora, ela imprimiu e mandou para vender esses livros, tá bom? Ela achou que o tema, que o título do livro, que a história que é contada aqui dentro era uma história que iria agradar o público, por isso que ela publicou e colocou para vender, tá bom? Mas também, como a história, os exemplos que nós vimos ontem, lembra da Júlia? Ela fez o livro Ana Júlia, né, o nome dela, ela fez o livro Ana e Suas Pérolas. E foi ela que escreveu a história, foi ela que fez os desenhos, então ela foi a escritora e a ilustradora, tá bom? Então, esse livro artesanal, você faz tudo praticamente. Você pode até pedir a ajuda de outras pessoas, mas na prática, você vai acompanhar todo o processo de construção do seu livro, tá bom? Então, o que é positivo? Como nós colocamos aqui, você pode participar de mais etapas do processo, convidando pessoas para te ajudar na ilustração, na organização do texto, com os desenhos, ou você mesmo pode fazer tudo isso. O que é negativo? Dá mais trabalho, porque você tem que conseguir entregar tudo pronto para a impressão. Então, o que dá mais trabalho? É que você tem que fazer a história, você tem que fazer a capa, você tem que pensar na ilustração, você tem que fazer toda a organização do texto, e aí você tem que entregar tudo prontinho para imprimir, porque lá onde você vai mandar imprimir, eles não vão conferir nada, eles não vão revisar nada, eles só vão imprimir. Se tiver alguma coisa errada, se tiver alguma coisa fora, o desenho feio, ou o desenho não está de acordo com o que tá no texto, eles não vão ver isso, eles vão só imprimir, tá bom? E você também tem que pagar por isso. E uma quarta opção é pela internet. Você escreve o texto e publica em blogs, redes sociais ou no site Clube de Autores. Tem outros sites também que você pode publicar um livro, tá bom? Então, o que é positivo? Não tem custo. No caso de redes sociais e de blogs, é possível publicar aos poucos, capítulo por capítulo, e já tem um retorno dos leitores. Então, você não vai ter custo, você vai publicando o seu livro, as pessoas vão lendo e vão avaliando, e isso é legal, é muito rápido, né? Você já vai escrevendo e já vai publicando. Isso é bem positivo. E o que é negativo? No caso de blogs e de redes sociais, você não terá o livro impresso. No Clube de Autores isso é possível. Então, esse clube de autores que é citado aqui, tem aqui, ó, tá falando aqui do Clube de Autores, ele é um site que ajuda você a publicar o livro, e lá também tem a opção de você imprimir o seu livro, de você ter o livro impresso, como é o caso desse livro aqui, tá? O Ave Alegria. E em outros blogs ou redes sociais, você não vai conseguir ter impresso, você vai conseguir ter esse livro lá na internet, as pessoas vão ter acesso para poder ler na internet, mas você não vai imprimir esse livro, tá bom? Então, olha só, livros por encomenda. Tire suas dúvidas nos sites das empresas. Então, nós temos aqui, ó, Liro Editora Livre, que a partir de um exemplar, o preço mínimo é de R$14 por unidade. Então, aqui, para cada livro que você quer imprimir, você vai ter que pagar R$14. Então, se você quer imprimir 10 livros, você vai pagar R$140. Se você quer imprimir 100 livros, você vai pagar R$1.400. E assim vai aumentando, vai depender da quantidade que você quer imprimir. Nesse caso aqui, entra nessa opção aqui 2, ó, pagou, publicou, tá bom? Temos aqui a gráfica Bandeirantes, mínimo de 50 exemplares, não imprime menos do que isso.
só imprime preço sob consulta, ela só imprime. Então, também é nesse caso aqui, pagou, publicou, tá bom? O Liro Editora Livre, ela imprime a partir de um livro. Então, você quer só um livro para você guardar de recordação, ou você quer um ou dois livros, às vezes para dar de presente, do seu livro para dar de presente para alguém, a editora Liro, ela faz. Agora, a gráfica Bandeirantes, ela já não faz, ela só imprime a partir de 50, tá bom? Temos a Scortexi Editora. Ela, selo pingo de letra, mínimo de 50 exemplares, a partir de 1000, o mínimo, tem que imprimir no mínimo 50 exemplares, e é a partir de R$1.000. Então, você paga, ela só vai imprimir livros para você a partir, você tem que estar começando a pagar R$1.000, tá bom? E tem o clube de autores, a partir de um exemplar, preço sob consulta. Então, o clube de autores, ele imprime livro, ele faz o seu livro ficar assim, né, impresso, mas você tem que pagar, então você tem que consultar lá no site o preço, tá bom? Ou você pode fazer um livro artesanal, você pode escrever o seu livro, fazer o desenho, pode imprimir na sua casa, ou mesmo deixar na internet e compartilhar com os amigos, compartilhar com a professora, que eu vou ficar bem feliz, tá bom? É bem interessante, né? Então, aqui dá pra gente conhecer um pouquinho de alguns caminhos possíveis para poder se escrever um livro, tá bom? Vamos lá, próximo slide. Só um instante que eu tô passando aqui. Opa, desculpa, voltei para trás. Vamos lá, para frente. Então, entendendo o texto juntos, né? Vamos trabalhar juntos agora, tá bom? Opa, passou. Vamos lá. Entender o texto. Observe o menino e o texto que aparecem na página 5 da folhinha, tá bom? Que é a página que nós estávamos vendo, que é essa daqui, tá bom? É esse menininho aqui, ó, que nós temos que observar, tá bom? Ó. Então, vamos lá. Página 5, tá? Vamos voltar lá. No início do texto, o que o menino está fazendo, gente? O que ele está fazendo aqui, ó? O que vocês acham? Ele está com o notebook, ele está tendo essa lâmpada aqui dentro desse balãozinho, significa o quê? Que ele está tendo uma ideia, né? Então, se aqui está falando sobre publicação de livro, o que a gente entende com ele sentadinho aqui, escrevendo aqui no laptop? Que ele está escrevendo um livro, que ele está tendo ideias e ele está colocando, já está digitando aqui, já está fazendo o seu texto, tá bom? Vamos lá na pergunta. Então, no início do texto, o que o menino está fazendo? Ele está tendo ideias para escrever uma história, né? O que significa o desenho dentro do balão? Já falei, era para vocês pensarem, mas eu já falei, tá bom? O que significa aquela lâmpada dentro do balão? Tá? B, o que o menino está fazendo no fim do texto? Vamos voltar lá para dar uma olhada? Olha aqui, ó. Ele está em cima de um pódio e ele já está com um livro na mão. O que aconteceu aqui, gente? Aqui no início, ele está no laptop escrevendo, né? Tá tendo aqui, ó, ideias. E o que está acontecendo aqui nesse final, que ele já está com o livro na mão, né? De quem será que esse livro, que ele já está em cima do pódio comemorando? Então, vocês escrevam aí, tá? 2. Ainda na página 5, o que a mão com o dedo polegar para cima indica? Quando nós pensamos nas redes sociais, nós sabemos que isso daqui é demonstração que nós curtimos aquele post que foi colocado ou no Facebook ou no Instagram, e então significa que nós curtimos. Legal, tá legal, né? Mas no caso aqui nesse texto, o que significa essa mãozinha para cima, né? Significa que é algo positivo, algo que é bom, tá bom? É algo que vale a pena. Então, por exemplo, aqui no modo tradicional, vamos ver o que vale a pena. O autor não tem gastos, a editora faz todo o trabalho e coloca o livro para vender. A única coisa que o autor vai fazer é escrever o texto. Então, é muito positivo nesse sentido que ele não vai ter gasto nenhum. Ele só vai começar, ele só vai esperar o livro ser vendido
depois que a editora fizer tudo o restante, que é fazer a capa, a ilustração e colocar para ser vendido, tá bom? Isso é positivo. Então, vocês vão escrever aqui, o que quer dizer isso? O dedo polegar para cima indica o quê? E o polegar para baixo? Vamos ver lá o que significa o polegar para baixo aqui nessa opção tradicional. Ou o polegar para baixo. É muito difícil ter um livro aprovado. A editora pode nem chegar a avaliá-lo. Pode não gostar ou achar que não venderá bem. Então, ela tem aqui a opção 1, o que é positivo. Na opção 1 é positivo. O autor não tem gasto nenhum. Isso é bom, não é? Não vai precisar gastar dinheiro, não vai precisar pagar nada. Só vai mandar o texto para a editora. Para mim, isso é muito bom. Agora, o que é negativo? Pode ser que a editora não aceite o meu texto. Pode ser que a editora ela nem olhe para o meu texto. Quando ela vê o título, ela fala, nem vou ler. Esse título para mim não é interessante. Não vou conseguir vender esse livro. Então, isso é negativo, tá bom? Vamos lá para o próximo. 3. Os números que indicam os modos para se publicar um livro são grandes e coloridos de vermelho? Por quê? Esses números aqui, número 1, número 2, número 3, número 4. Por que vocês acham que eles estão em destaque? Que eles estão grandes, que eles estão em vermelho, né? Por que vocês acham que eles estão assim? Vocês acham que isso é importante? Só um instante, por favor. Desculpa. Vamos lá. Vocês acham que isso é importante? Por quê que é importante estar em destaque? Tá bom? Vamos para a próxima página. Aqui, é na página 36, tá bom, gente? Exercício 4. Deixa eu descer um pouquinho aqui a imagem. Vamos lá, 4. No modo tradicional de publicar um livro, qual é a maior dificuldade? Então, lá no modo tradicional, que é na opção 1, qual é a maior dificuldade aqui para publicar um livro? Tá bom? Aí vocês vão escrever lá, na sua visão, vai escrever aqui. 5. Um objeto artesanal é aquele produzido manualmente, sem a ajuda de máquinas. Qual é a característica principal do modo artesanal de publicação? Então, o modo artesanal é aquele produzido manualmente, aquele que a pessoa vai escrever, ela vai imprimir na casa dela, ou ela vai imprimir vai escrever com a letra dela. Ela mesma vai fazer os desenhos, ela mesma vai organizar o texto junto com os desenhos que ela fizer, tá bom? Ela vai fazer a capa. Então, qual é a característica principal do modo artesanal de publicação? Vamos voltar lá para dar uma lidinha no modo artesanal. Artesanal, você escreve o texto, cuida das ilustrações e da diagramação, que é a organização de texto e imagens nas páginas. E só contrata uma empresa para imprimir o livro. O que é positivo? Você pode participar de mais etapas do processo, como buscar o ilustrador e o diagramador, ou até fazer tudo isso sozinho. E o que é negativo? Dá mais trabalho, porque você tem que conseguir entregar tudo pronto para a impressão, tá bom? Então, vocês vão escrever aqui no 4, qual é a maior dificuldade... desculpa, o 4 é do tradicional. No 5, qual é a característica principal do modo artesanal de publicação? Como que é escrito esse livro de modo artesanal? Então, é uma característica do modo artesanal e está lá na opção 3, tá bom? Vamos ver se é a opção 3 mesmo. Isso mesmo, na opção 3. Dá mais uma lida aqui para você entender, tá bom? Aqui na página, continuando na página 36, nós temos aqui, 6. Assinale com X as características da publicação pela internet. A publicação da internet tem um custo alto? Aí você tem que ler lá. Vamos dar uma lidinha para recordar? Vamos lá, é a opção 4, internet. Você escreve o texto e publica em blogs, redes sociais ou no site, Clube de Autores. O que é positivo? Não tem custo, você não gasta nada, tá bom? No caso de redes sociais e de blogs, é possível publicar aos poucos, capítulo por capítulo, e já tem um retorno dos leitores. Os leitores já vão avaliando, já vão dizendo o que eles estão achando do livro. E o que é negativo?
No caso de blogs e de redes sociais, você não terá o livro impresso. No clube de autores, isso é possível, tá bom? Então, no caso, se você fizer num blog, numa rede social, você não vai conseguir imprimir o livro. Aí você tem que contratar uma editora ou participar aqui do grupo de autores para poder publicar um livro, como é os exemplos que nós colocamos, que está aqui embaixo, ó, livros por encomenda, tá bom? Vamos voltar lá para a atividade. Então, aqui na atividade, assinale um X nas características da publicação pela internet. Tem um custo alto? Uso de blogs e redes sociais? Distribuição pelo autor? Distribuição pela editora? Publicação em partes? Então, vocês vão ver quais são desses itens aqui que faz parte da publicação de um livro pela internet, tá bom? 7. Diagramar. Um livro é publicar capítulo por capítulo, organizar o texto e as imagens nas páginas, ou ilustrar e imprimir as páginas. Se vocês forem lá voltar lá na página da folhinha, aqui no 3, está explicando o que é a diagramar, o que é a diagramação, tá bom? Tá fácil, gente, bem facinho realizar essas atividades, tá? Vamos lá. Agora, a lição de casa. Essa lição de casa, gente, é de um conteúdo que nós vamos trabalhar amanhã, dia 10/6, tá bom? Em língua portuguesa. Mas eu preciso que vocês já providenciem o recorte e colhem no seu caderno de língua portuguesa 10 palavras com C cedilha. Então, vocês vão pesquisar em revistas, em livros, se quiser pesquisar na internet, imprimir, recortar e colar no caderno. É importante que esteja colado no caderno, tá bom? Tentem não pegar aquelas palavrinhas muito pequenininhas, peguem um pouquinho maior, tá bom? Porque nós vamos trabalhar com essas palavras. Aí vocês vão colar lá no caderno, organizado, tá, gente? Não vai colar feio, não. Cola de 3 em 3, cola 1, 2, 3, depois mais 3, depois mais 3, tá bom? E uma embaixo, ou de 4 em 4, de 2 em 2, mas deixem o caderno de vocês organizado, por favor, tá bom? Eu conto com isso. E não esqueçam que todos os dias, antes de fazer uma atividade ou fazer uma lição de casa no caderno, precisa fazer o cabeçalho, tá? Que é o nome da escola e a data. Então, ó, eu coloquei aqui, realizar essa atividade para o dia 10/6, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Bom trabalho! É isso então, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido os caminhos que nós temos para poder publicar um livro. E que se alguém tiver interesse em publicar, eu vou ficar muito feliz em receber esse livro de presente, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.